Olá amigos, olá amigas. Hoje eu vou apresentar 3 casos ou 3 notícias que envolvem a antipatia, o desprezo e a rejeição ao Bolsonaro e ao governo dele. O primeiro envolve, na verdade, a torcida organizada Gaviões da Fiel, a maior torcida do Corinthians, que estendeu uma faixa com os dizeres "Fora Bolsonaro". Um outro caso, uma outra notícia, é que o bispo de Belo Horizonte, na verdade o bispo auxiliar, ele é indignado com a situação que envolve o nosso país, com o governo que está fazendo a gestão em nosso país, fazendo a administração do nosso país, gerindo, guiando nosso país. Ele escreveu: "Livrai-nos, Senhor, do desgoverno da morte. Está pesado demais." E por último, quem não conhece o ator e humorista Rodrigo Santana, pois ele que recentemente teve a Covid, detonou o Bolsonaro, tudo por conta da falta de vacina. Então, o primeiro caso, como eu havia falado, é que a torcida organizada Gaviões da Fiel estendeu uma faixa contra o presidente Bolsonaro em frente ao estádio do Pacaembu, na cidade de São Paulo, no último domingo, dia 13 de junho, em que dizia, em letras bem grandes, bem garrafais, "Fora Bolsonaro". E tudo isso por conta da gestão muito mal sucedida que ele está fazendo em nosso país, com muitas pessoas morrendo, muitas pessoas doentes, muitas pessoas passando fome, muitas pessoas com dificuldade de realizar os gastos do seu dia a dia por conta da inflação que está corroendo a sua renda. Isto quando tem renda, porque muitos milhões de pessoas estão desempregadas e não tem nenhuma renda. E essa assistência que ele está concedendo em alguns meses, foi prorrogada agora por mais 3 meses, uma coisa insignificante, 250, 300 reais para uma família não é nada, dá mal para comprar comida durante uma semana e olhe lá. Então, por tudo isso e muito mais, o pessoal da torcida organizada Gaviões da Fiel deu um "Fora Bolsonaro" bem grande, quase do tamanho lá do estádio do Pacaembu. Tal é o tamanho lá da faixa que foi estendida, lá na entrada, praticamente na entrada do estádio municipal Pacaembu, na cidade de São Paulo. O outro caso aqui que eu tinha falado é do bispo auxiliar Dom Vicente Ferreira, auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Ele usou a sua conta no Twitter na noite do mesmo domingo, dia 13 de junho, para criticar de forma suplicante, na forma de súplica, a Jesus Cristo, em relação ao governo Bolsonaro, relembrando que Cristo usou um jegue em sua fuga ao Egito, em referência à fala do presidente Bolsonaro que ele fez lá no avião lá da Azul, em que ele pediu, o bispo auxiliar pediu a Jesus que mostrasse um meio para livrar o país desse fascista brasileiro.
Pois é, diz ele, o bispo auxiliar, o bispo de Belo Horizonte, Dom Vicente Ferreira. Senhor, tu que fugiste de Jegue para o Egito, mostra-nos um meio de nos livrar desse fascista brasileiro. Tu que entraste em Jerusalém montado num jumento, dai-nos a coragem de enfrentar o tirano que mata a nossa gente. Livrai-nos, Senhor, do desgoverno da morte. Está pesado demais. Isso é muito claro e bastante sucinto. Um homem da fé, um homem da religião, um homem de Deus, se entregando a Deus, pedindo ao Todo-Poderoso que conceda para que esse governo seja tirado, porque ele está matando o nosso povo. Essa é uma súplica muito contundente em que mostra a indignidade desse governo em relação ao poder que ele exerce. O outro caso é o ator e humorista Rodrigo Santana, como eu havia falado. Ele detonou o Bolsonaro em uma entrevista concedida ao jornal O Globo. Diz ele, acho uma boçalidade do nosso presidente. Não consigo conceber uma negociação para a compra da vacina ser interrompida por falta de inteligência e arrogância exacerbada de Jair Bolsonaro. Por causa dele, perdemos a possibilidade de já termos vacinado todos. Estamos muito atrasados, assustados e com medo. Peço para que os governantes façam tudo para resolver esse atraso. A população não pode mais sofrer. Já perdemos muitas pessoas. É assustador pensar que já poderíamos estar vacinados, disse o ator. Ele também pede à população que se cuide, evidentemente, porque o senhor que está governando o nosso país não se dispôs a comprar vacina quando deveria ter comprado, o mais antes possível, para que a população estivesse vacinada e evitando o sofrimento horrível que todo mundo está passando, quando não doente, na possibilidade de ficar doente. É evidentemente que mais de 90%, 95% da população que fica doente, ela não vai para a UTI, não sofre aquela situação horrível de pessoa ficar entubada e muito menos não morre. Mas pelo menos 5% dessas pessoas que têm contágio, que são contagiadas, que ficam doentes, elas podem ir ser hospitalizadas, ter sequelas fortes, e 2 casos extremamente graves, que é a intubação, que é a coisa horrível, e o pior de todos, isso não tem, na verdade, o custo disso para a própria pessoa e para a família e para a sociedade não é incalculável, não tem preço. É a pessoa ir a óbito, a pessoa morrer. Isso é incalculável, é terrível. Então, mesmo que tenha essa possibilidade de 4, 5, 3%, 2% da pessoa via óbito, isso é muito alto, é um custo muito alto. Esse governo nenhum deveria ter menosprezado isso. Então,
não é por menos que a população, como vimos nesse vídeo, está indignada com esse governo. As pessoas de bem estão dizendo não ao Bolsonaro, dizendo fora Bolsonaro, dizendo que não quer Bolsonaro, pedindo a Deus que tire o Bolsonaro do governo. Isso é somente considerando a questão da saúde. Imagine outras coisas a mais que esse governo jamais deveria estar exercendo o mandato por conta de tantas atrapalhadas que ele fez ao longo desses 2 anos, quase 2 anos e meio. Isso é terrível para o nosso povo, para o nosso país. Digamos não ao Bolsonaro e seguimos o exemplo dessas 3 pessoas, duas pessoas e um grupo de pessoas, no caso da organizada da Gaviões da Fiel, lá do Corinthians. Então, meus amigos e minhas amigas, é isso. Deixe o seu comentário, diga o que você acha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Estou aguardando. Um abraço e até mais.